Todos, privilégio poder estar aqui com vocês. Sou Roger, da Aliança Bíblica de Novo Hamburgo, e muitos de vocês talvez já ouviram falar de mim, da Vanusa, minha esposa, da Aliança de Passo Fundo, e a gente passou um bom período lá também, mas hoje nós retornamos à nossa cidade, né, nossa igreja de origem, que é a Aliança Bíblica de Novo Hamburgo. Tenho trabalhado lá agora já há 4 anos. Tenho mais 2 filhos, a Aimee, de 16, o Ian, de 14. Eles ficaram lá porque hoje nós temos um programa especial do DIP, Dia da Igreja Perseguida com Portas Abertas, e eles fazem parte da programação. Então eles não puderam estar aqui conosco, né? Mas é um prazer de poder estar aqui. Eu estive aqui na inauguração de vocês, né, nessa casa nova, que Deus presenteou essa igreja. Isso é um privilégio de Deus para vocês. E o desejo é que realmente esse lugar seja um lugar de bênçãos para a vida de vocês, mas também para essa cidade, para esse bairro e tudo mais. Porque o prédio pelo prédio, qualquer coisa pode ser. O que vale para Deus são as vidas das pessoas que podem estar aqui e que podem também, a partir daqui, serem alcançadas por vocês. Né? E que esse pode ser um lugar de bênçãos mesmo. Então minha esposa está ali agora, ela chegou, né? Pode levantar a mão assim, beleza, é a Vanusa, ela está aqui comigo, né? Vamos colocar diante de Deus mais uma vez, e falando e conversando com Ele. Obrigado, Senhor, por nós podermos nos reunir aqui, obrigado por esse tempo de louvor que podemos ter tido, de músicas que podemos declarar, fazer declarações a Ti de quem o Senhor é, daquilo que nós pensamos de Ti, dos agradecimentos que podemos dar a Ti, Senhor. Obrigado porque nós podemos nos encontrar nesse lugar. E não só porque podemos nos encontrar, Senhor, mas obrigado porque o Senhor está aqui. A Tua presença faz com que esse momento seja um momento especial, em que os Teus filhos, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, se encontram para louvar, para conversar sobre a Tua palavra, para Te glorificar, Senhor. Então, agradecemos por todas essas coisas e pedimos a Tua bênção, Espírito Santo de Deus que está aqui agora. Abre as nossas mentes, abre os nossos corações para compreendermos a Tua voz, Senhor. A voz que deseja imensamente falar conosco. Deseja imensamente comunicar, Senhor, a Tua palavra às nossas vidas. Nos abençoa, assim, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, o que eu quero conversar com vocês hoje é qual é o tipo de vida que nós queremos? Que tipo de vida que nós realmente desejamos? No que nós realmente queremos correr atrás? Como é que nós vamos pensar que as pessoas que nos conhecem, quando olharem para nós, para a Igreja Aliança Bíblica de Bento Gonçalves, como elas vão nos enxergar? Como elas vão nos ver? Por isso, o que nós queremos? Que tipo de vida nós desejamos? Tem um amigo meu que estava vindo de Passo Fundo, e ele, chegando ali em Veranópolis, ele estava com bastante fome, né? E ele leva ainda umas 2 horas para chegar no Hamburgo, e ele pensou, mas eu podia passar num lugar, né? E aí ele passou ali pelo aquele restaurante Farina que tem ali, né? E ele viu assim, promoção de pastel. Ele gosta muito de pastel, esse meu amigo lá. E ele foi e parou lá no Farina, entrou. Quando ele entrou, ele já sentiu aquele cheiro de pastel gostoso, né? Porque era promoção, tinha bastante pastel para ser oferecido. E ele sentiu aquele cheiro daquele pastel maravilhoso, né? Então ele já começou a sentir assim a saliva começar a se criar, né? As papilas gustativas começaram a começar a trabalhar. E ele chegou no balcão, e aí estava o seu Farina, não sei se tu conhece o dono lá, mas é um senhor gringão, né? Com um bigodão desse tamanho. Aqueles assim que engoliu um pardal e ficou o rabo para fora, né? Não enxerga nem a boca. E aí, me dá um pastel. O seu Farina deu o pastel para ele pegou aquele pastel, mordeu aquele pastel. Quando ele mordeu aquele pastel, aquilo foi algo fantástico, né? Ele estava com fome, ele estava com vontade, ele gostava de pastel, aquela massa crocante, gostosa, aquela carne bem temperada, e ele comeu aquilo com um sabor, com um desejo. E aí ele olhou, e ele viu outro pastel. E aí ele foi e pediu outro pastel. E aí ele começou a comer aquele pastel. Mas aquele pastel já não era igual ao primeiro pastel.
Porque o primeiro pastel, o cara estava morrendo de fome. E aí ele estava com desejo, e aquele segundo pastel já não tinha mais todo aquele sabor. Porque ele já estava com o estômago já mais cheinho, né? O desejo de comer, de saciar aquela vontade já tinha passado. E ele comeu aquele segundo pastel. Mas aí ele veio mais um problema. Porque ele acreditava que aquele pastel era realmente algo que poderia fazer diferença para a vida dele, ele escolheu comer um terceiro pastel. Quando chegou no 15º pastel que ele tinha comido, aquele primeiro pastel que tinha sido fantástico, saboroso, que tinha saciado, aquele 15º pastel já estava começando a levar ele para o outro caminho, né? Já estava começando a dar uma congestão e infelizmente a viagem dele não terminou muito boa, né? Mas enfim, ele fez uma escolha e a nossa vida é feita de escolhas. E essa escolha, que tipo de vida que nós queremos, faz parte da nossa vida. O fantástico é observar, por exemplo, nós como igreja. Nós temos uma complexidade de pessoas aqui. Quantas experiências de vida nós temos aqui? Quantas experiências de vida cada um de nós já passou que construiu aquilo que tu é como pessoa? De quantos lugares diferentes nós temos aqui? De onde tu veio? De onde tu veio havia um jeito de se viver, uma maneira de se viver, uma cultura diferente, por incrível que pareça, mudando de cidade, né? Para quem nunca experimentou isso, mudar de uma cidade, de uma região para outra, mesmo dentro do mesmo estado, muda completamente. Que tipos de pessoas que nós temos aqui? Quantos temperamentos, né? Aquele sanguíneo, melancólico, fleumático, temos aqui? Quantas pessoas diferentes nós temos nesse lugar? E isso faz com que essa igreja seja algo fantástico, maravilhoso. E que, na verdade, Deus trouxe cada um de vocês para conviver como corpo de Cristo, como igreja. Apesar das diferenças. Apesar disso, as experiências com os valores que cada um tem. Valores positivos e valores nem tão negativos. E às vezes valores muito negativos. Mas que Cristo Jesus alcançou cada um de vocês para viverem juntos, para se relacionarem juntos, para crescerem juntos. Mas ainda assim nós temos que continuamente fazer escolhas. E a vida, que tipo de vida tu deseja, é uma escolha que tu sempre precisa fazer. Porque tu veio de uma família diferente, tu convive no meio de um corpo de Cristo, e há uma nova vida a tu viver agora. Há uma nova maneira de aprender a viver. As experiências que às vezes não são tão boas, ou os valores que não são tão bons, é um momento de escolha para mudança. Aquela pessoa que vivia jogando futebol todos os dias, né? Talvez tu conheça alguém assim, que gosta de futebol tanto que joga de segunda a domingo, né? E se tivesse 8 dias da semana, ele jogaria 8 dias da semana. E ele casa, e ele tem filhos. E ele continua jogando futebol, e de repente Jesus chega na vida dele. Chega na vida da família dele. Mas ele continua porque aquilo era um valor de vida para ele. Aquilo era muito importante, ele fazia isso desde criança. Por que vai ser diferente? Era bom? Claro que é bom, ele estava com os amigos dele, ele fazia uma coisa que satisfazia ele. Mas aí nesse momento Jesus chega e diz, eu quero algo novo para a tua vida. Tem algo diferente para ti. Como assim algo diferente? Eu sempre fiz isso da mesma forma. Eu quero que tu mostre amor para a tua família. Mas eu mostro amor para a minha família. Eles têm tudo que eles precisam. Eles têm casa, eles têm comida, eles têm roupa para se vestir. Eu dou uma boa escola para os meus filhos. Eles têm tudo que precisam. O dinheiro está ali. Não. Jesus diz, há algo melhor ainda que tu pode dar para eles. O amor e a tua presença com a vida deles. Algo novo para a vida dessa pessoa. E uma decisão que essa pessoa precisa tomar. E ele começar a experimentar como é bom fazer aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Poder experimentar isso. Ou alguém que viveu com muito sofrimento, alguém que passou por muitas dificuldades na sua infância, que passou fome, teve que lutar muito. E aí se casa, tem filhos, mas porque ele passou por muitas dificuldades, teve muitos apertos, ele era uma pessoa muito fechada. Tudo aquilo que era dele, nós ninguém. E aí Jesus alcança essa pessoa. E aí Jesus diz, olha, mas eu quero agora que tu possa dividir coisas da tua vida com outros. Como dividir? Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu não preciso fazer isso. Sim. E a pessoa toma a decisão de mudança e aceita aquilo que Jesus fala para a sua vida.
E ele começa a experimentar algo fabuloso, maravilhoso. O privilégio de poder dar de si para as outras pessoas. São mudanças que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, mas que nós temos que escolher. Para que tipo de vida nós queremos? Para que tipo de vida nós realmente desejamos? Não só para nós, mas como igreja, como corpo de Cristo. Porque no meio de tudo isso, o que nós temos que saber é que Deus nos faz perfeitos. Sabia? Deus te formou perfeito. Deus te criou, Deus te planejou lá na eternidade. E Ele sabia que tu ia nascer. Não só que tu ia nascer, mas Ele estaria presente na tua formação, lá no ventre da tua mãe. Salmo 139 vai dizer isso. Lá quando tu estava sendo formado, lá os teus tecidos, o teu corpo, eu estava presente. Eu estava presente quando eu estava ali formando o teu ser, a tua pessoa, de como tu seria. Deus te fez perfeito. O grande problema de tudo isso foi o pecado. O pecado que distorceu tudo isso e que continua distorcendo a perfeita obra de Deus. O pecado que faz com que nós nascemos pecadores. O pecado que faz com que toda essa beleza da natureza de Deus, toda essa criação de Deus fique distorcida. Mas Cristo nos dá essa nova vida. Cristo nos dá esse privilégio de sermos mudados, sermos transformados. Cristo nos dá os privilégios de nós podemos escolher a vida, o tipo de vida que nós queremos. Porque a partir de Cristo nós temos uma nova vida. Mas nunca se esqueçam, nunca a gente pode esquecer que existe um inimigo chamado Satanás, que sabe disso. Sabe que Cristo Jesus muda as nossas vidas. Sabe que Cristo Jesus quer que a gente tenha uma vida diferente. E por isso ele coloca nas nossas vidas muitas vezes o medo. O medo, porque quando nós temos algo que há anos nós vivemos daquela forma, daquela maneira, quando nós conquistamos alguma coisa que nos dá segurança, quando nós fazemos coisas sempre da mesma maneira, nós que temos essa necessidade nos sentimos seguros. Nós temos uma casa boa, nós conquistamos aquilo, conquistamos o estudo, várias coisas que nós ficamos apegados àquilo. E aí Jesus olha para nós e diz, eu quero que tu entregue para mim isso. Não, isso é meu. Não, eu quero que tu entregue para mim. Deixa eu fazer isso para ti. Mas Satanás diz, não faz isso, ó. Ele quer roubar de ti. Tu vai ficar sem nada. Se tu entregar isso nas mãos dele, ele vai ficar com isso, tu não vai ter mais nada. E Satanás coloca o medo no nosso coração. A insegurança falsa. Porque nós não podemos esquecer que Satanás também é o pai da mentira. E ele distorce todas as coisas e paralisa todo esse processo maravilhoso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E Satanás sabe exatamente o ponto de cada um de nós, o ponto fraco que vai fazer as nossas vidas muitas vezes estremecer. E ele vai tentar. E ele vai tentar. Duas coisas que muitas vezes acontecem. Primeiro, nós criamos uma falsa imagem muitas vezes de nós mesmos como pessoas. Aquilo que a gente chama de auto-engano. Nós nos enganamos, nos auto-enganamos. Mesmo que todas as informações necessárias estão dizendo que não deve ser daquela forma, nós queremos continuar insistindo que seja daquela forma. Mesmo que aquele pastel, no 13º pastel, tu já está começando a ganhar uma congestão, mas lá no teu pensamento está dizendo, não, mas eu vou comer mais um, porque eu vou saber que aquele outro vai ser bom. Mas não. O auto-engano da nossa própria pessoa, que nos faz muitas vezes tomar decisões de vida contrárias àquilo que o Senhor gostaria que tivéssemos, que fizéssemos. Que muitas vezes nos leva a ter uma falsa humildade de nós mesmos. A falsa humildade. Uma expressão que Martim Lutero fala. Pessoas que adoram carregar água para o poço. É o contrário, né? Do poço, as águas vão jorrar. Pessoas que adoram carregar água para o poço. Ou seja, elas querem mostrar tanto que elas são tão humildes, que elas começam a fazer tudo para as pessoas olharem para ela e dizer, viu? Olha como ela é humilde. Mas não há sinceridade do coração. É o auto-engano. Ou também pessoas que muitas vezes se tornam legalistas, que são baseadas em leis, em regras. Pessoas que vivem abaixo disso. Pessoas que precisam
viver aparentando algo. Pessoas que julgam os outros para fugir das suas próprias vidas. Pessoas que escolhem, desejam julgar, condenar, falar, exigir, manipular, para que as coisas aconteçam como elas querem e não como o Senhor deseja. E quando as coisas não acontecem como elas desejam, como elas querem, elas se perdem totalmente. Pessoas que muitas vezes fogem daquilo que o Senhor quer fazer nas suas próprias vidas. Pessoas que não enxergam quem elas realmente são e perdem a oportunidade de uma vida diferente. Perdem a oportunidade de viverem uma vida nova. Abre lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 33. Jesus está no Sermão do Monte, como é chamado, desde o capítulo 5 de Mateus 5. Está rodeado de pessoas. E ele está declarando muitas coisas sobre o reino de Deus. Muitas verdades daquilo que as pessoas precisavam ouvir. Muitas verdades sobre aquilo que as pessoas precisavam mudar. E aqui no versículo 31 a 33 ele vai dizer o seguinte: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus deixa bem claro aqui que nós temos escolhas de vida. Que tipo de vida nós queremos? Que tipo de vida nós queremos que esta igreja tenha? Que vai depender das tuas próprias escolhas. Sabe que as tuas escolhas fazem a diferença para essa igreja. Não é as escolhas de 1, 2, 3, 4 líderes. As tuas escolhas pessoais, do teu dia a dia, fazem a diferença para esta igreja. Porque essa igreja não é uma pessoa individual, é um corpo de Cristo formado pelos filhos de Deus, da qual tu faz parte. Por isso as tuas decisões fazem diferença. Aqui Jesus usa a questão do reino, de rei, porque na época era o que se conhecia como sistema político, a monarquia. Havia um rei que era dono de um local de terras e dessas pessoas que moravam nessas terras prestavam contas para esse rei. Trabalhavam para ele, eram servas do rei. Em contrapartida, esse rei dava segurança e dava tudo aquilo que eles precisavam. E Jesus está dizendo, olha, qual é o reino que vocês querem correr atrás? Qual é o reino que vocês querem viver? Qual é o tipo de vida que vocês desejam? O reino daqueles que correm atrás de tudo, por suas próprias mãos, ou o reino de Deus, da qual nós realmente precisamos valorizar, da qual realmente nós precisamos viver, para ter a boa escolha? Qual reino nós vamos seguir? E nitidamente existem dois reinos. Os pagãos, que são o reino desse mundo. Os pagãos, que são o reino desse mundo, que são o reino de Satanás. O sistema de valores que é contrário a Deus. Tudo aquilo que faz parte desse mundo, da qual Satanás coordena, da qual Satanás comanda, e da qual Satanás não deseja em nada que as pessoas possam conhecer ou viver algo sobre Deus. Um sistema de valores contrários a Deus. A sedução, a cobiça, o poder. Satanás sempre vai batalhar nessas três coisas. A sedução, a cobiça e o poder. E na própria palavra de Deus fala isso. Abre lá em Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 6. E aqui está mostrando a queda do homem. Lá no começo, lá no início de tudo. E diz no versículo 6 o seguinte: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu. Não é só a mulher não que comeu, o homem e a mulher comeram. E o homem tinha mais responsabilidade que a mulher, porque o homem é o líder. Homens, não se esqueçam disso. Mas era agradável ao paladar, era atraente aos olhos, era desejável para dela se obter discernimento. Sedução, cobiça, poder. Abre lá em 1 João agora, lá no final da palavra de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 16. Lá no final do Novo Testamento, lá quase no final da Bíblia. 1 João 2,16.
Pois tudo que é no mundo, a cobiça da carne, que é agradável ao paladar, a cobiça dos olhos, que é atraente aos olhos, e a ostentação dos bens, que é desejável para dela se obter discernimento, não provém do Pai, mas do mundo. Satanás sempre vai tentar nos atrair por essas questões. A sedução, a cobiça, o poder. Satanás, quando tentou Jesus, depois que Jesus passou 40 dias em jejum, Satanás seduziu Jesus, tentou seduzir Jesus pelo poder. Olha, o que eu vou fazer? Se tu te atirar daqui, olha tudo que eu tenho para te oferecer. Se tu fizer isso, olha o que eu posso fazer por ti. Satanás seduzindo Jesus através do poder, através da cobiça. Ele sempre vai tentar fazer isso. E ele vai fazer isso com as nossas próprias vidas. Ele vai dizer para ti, tu tem que dar um jeito nas coisas. É só tu, ninguém vai resolver nada. Ah, esse tal de Deus? Não, ele é lá longe, ele está fora dessa vida. Tu tem que dar um jeito na tua vida. Tu tem que conquistar por ti mesmo. Não, essa coisa de investir no reino de Deus, que está aqui, dito aqui, não. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Não. Busca em primeiro lugar o teu reino. O meu reino. É, o teu reino. Vai lá, corre atrás. E aí nós vemos famílias despedaçadas, filhos destruídos, seres humanos carentes, angustiados, perdidos, porque conseguem se deixar seduzir por Satanás, nesses enganos que ele faz. Aquilo que nós conquistamos, quando nós confiamos nas nossas próprias mãos, nós conseguimos conquistar aquilo que as nossas mãos conseguem. Quando nós confiamos em Deus, nós conseguimos e experimentamos algo fantástico, que é a sua generosidade e a sua bondade. Quando nós confiamos nas nossas próprias mãos, nós só alcançamos o que nossas mãos conseguem conquistar. Mas quando nós confiamos em Deus, nós conseguimos experimentar a sua generosidade, bondade e abundância. Ah, quer dizer então que agora eu vou sentar e vou esperar. Não, de jeito nenhum. Porque Deus deu o trabalho como bênção. Sim, trabalho não é maldição, é bênção. Mas nós nunca podemos colocar a nossa confiança no trabalho. Nós nunca podemos colocar a nossa confiança no dinheiro que o trabalho nos proporciona. Primeiro, porque tudo vem de Deus, é dele. Se tu tem um trabalho, agradeça a ele. Se esse trabalho tem te dado dinheiro, agradeça a ele. Usa esse trabalho para o reino de Deus. Mas como? Seja um filho de Deus lá onde tu está. Puxa vida, essa pessoa é tão diferente, o que ela tem de diferente? Ah, vem comigo, eu tenho um grupo célula que a gente se encontra, eu tenho uma celebração num domingo de noite, vem conhecer mais o pessoal. E essa pessoa vem, faz parte de um grupo célula, ou vem para uma celebração e percebe e experimenta a vida de Jesus no meio da igreja. Porque as pessoas que estão vivendo esta igreja desejam tomar a decisão de viver a vida do reino. A decisão, que tipo de vida vocês querem, que tipo de vida nós queremos? A vida do reino de Deus. Sem sombra de dúvida. Porque o reino de Deus tem uma vida maravilhosa a oferecer para cada um de nós. O reino de Deus é algo que permanece para sempre. O rei Salomão foi um dos grandes reis de Israel. Filho de Davi, o sucessor de Davi. E foi a palavra de Deus diz que foi o homem mais sábio que existia no mundo. E ele, no livro de Eclesiastes que ele escreveu, um livro muito interessante, porque ele faz uma analogia da sua própria vida. E ele diz que ele se deu o direito, porque ele era muito rico, porque ele era um rei, ele tinha muito poder, ele se deu o direito de experimentar tudo que ele poderia. Ele experimentou as melhores comidas, as melhores bebidas, ele experimentou as melhores mulheres, tudo que o mundo poderia oferecer, os maiores conhecimentos ele pôde ter. E o livro de Eclesiastes vai detalhando essas coisas, muito interessante ler ele. Se tu nunca leu o livro de Eclesiastes, leia, é muito interessante esse livro. E ele vai dialogando, ele vai falando isso. Mas no final do livro, ele faz uma declaração bombástica. Sim, porque ele era o rei. E ele pôde experimentar
de tudo, do bem, do melhor, tudo que nós podemos imaginar, do que seria uma satisfação de vida de um ser humano. Mas no final do livro de Eclesiastes ele diz, olha, de tudo que eu vi, de tudo que eu conheci, de tudo que eu experimentei, eu chego nesta conclusão: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Não se deixe ser seduzido por esse mundo. A vida que tu deseja, que seja a vida do reino de Deus. Porque o mundo, Satanás, vai te seduzir. Ele vai te trazer muitas vezes o poder. Ele vai te trazer o dinheiro. Não te deixa seduzir como sendo a única fonte de verdadeira vida. Não. Usa essas coisas para expandir o reino de Deus. Deixe Deus tocar no teu coração para usar o teu trabalho, usar os teus bens, usar o teu dinheiro, usar o teu conhecimento para declarar o reino de Deus. Aonde tu está? Na faculdade, na escola, no teu trabalho, em casa, no meio das pessoas. Que elas possam ver a escolha de vida que tu tem feito. Que, de novo, fará diferença para essa igreja. Porque a escolha de vida que nós devemos escolher do reino de Deus passa por aquilo que a palavra de Deus diz. E como corpo de Cristo, a primeira coisa, mais importante de todas, é que nós devemos amar uns aos outros. Apenas abaixo de amar a Deus. Ama a Deus e ama o teu próximo. Mas é uma escolha que eu preciso fazer. Porque o mundo não quer isso. O mundo vai dizer para ti, ele pisou no teu calo, ele pisou no teu pé, pisa nos dois pés dele. Ele te deu um tapa nas costas, vai lá e esmurra a cara dele. E Jesus diz, não, perdoa. E as pessoas que vêm conhecer essa igreja, no grupo pequeno, numa celebração, individualmente, elas vão ver o amor de Jesus na vida de vocês, nas nossas vidas. Vão perceber que nós temos feito a escolha do reino de Deus. Porque a escolha do reino de Deus não é só teorias. Não é só coisas que lemos aqui, mas são experiências de vida que nós temos todos os dias com Ele. Experiências que fazem com que a nossa fé seja fortalecida. Experiências que fazem com que a nossa fé cresça cada vez mais. A fé significa não ter medo. A fé que significa confiar. Porque o perfeito amor joga fora todo medo. E o perfeito amor está em Jesus Cristo, Filho de Deus. Experiências que podem ser de cura, de restauração, de livramento, de satisfação de vida, de valores, de transformação de valores de vida. O Passo Fundo tinha uma senhora que foi diagnosticada com câncer de mama. Eu acho que era. Câncer de mama. E ela tinha o laudo do médico. E daqui a 30 dias ela iria fazer de novo o mesmo exame. E nesses 30 dias ela orou, ela jejuou, ela pediu para a igreja orar, jejuar. E dali 30 dias ela fez de novo o exame. E não tinha mais nada. E aí chega diante do médico, e o médico fica com aquela cara assim, olhando os dois exames, comparando um e o outro. Mas eu não sei explicar, deve ter tido um erro aqui. E ela contando que ela disse, não teve erro. Teve um Jesus que estava comigo. E eu orei, e eu jejuei. E eu tenho uma igreja que estava comigo orando. E eu fui curada por ele. Sim, claro, exatamente, é isso aí, né? Daí eles querem dar umas desculpas. Às vezes, talvez não exista a cura. Mas nesse caso aconteceu algo fantástico. A fé dessa pessoa, dessa senhora, foi fortalecida. E ela leva esse testemunho para toda a sua vida e para quem quiser ouvir sobre isso. De famílias que são restauradas, de relacionamentos que foram quebrados, de família, de irmãos, de pai, de mãe. E porque entra o amor de Jesus, entra a decisão de viver o reino de Deus e a sua justiça. Se perdoam, são restaurados e são também curados. Experiências de vida que nós temos com Ele. Experiências de vida que tu pode ter com Ele. E que ninguém neste mundo pode tirar de ti. E que tu leva isso para a tua vida, mas tu leva isso para muitas e muitas outras pessoas. Por isso, todos os dias nós temos que tomar essa decisão. Que tipo de vida nós queremos?
como nós desejamos nos relacionar uns com os outros. Como nós desejamos que essa igreja seja conhecida. Como eu quero que os meus colegas de trabalho, de faculdade, vizinhos, familiares, como eu desejo que eles me vejam. Como Jesus quer que eu seja. Lembra, foi Ele que te criou. Leia o Salmo 139, leia ele como sendo a tua pessoa. E veja a maravilha de Deus, do amor que tanto nós cantamos hoje sobre o amor dele. A satisfação de ter Ele na nossa vida. É isso aí. O que nós devemos então desejar. A vida que nós queremos é a partir dos valores do reino de Deus. Quanto mais vivermos isso, mais essa igreja viverá isso. Mais ela será conhecida porque ela deseja viver esses valores de Deus. E para concluir, o reino de Deus não tem fim. Abre lá em Daniel, capítulo 2. Daniel lá no Antigo Testamento. Daniel, capítulo 2, versículo 44. Daniel, capítulo 2, versículo 44. Aqui está falando, nesse trecho, ele está falando sobre o futuro. Não só o futuro de Daniel, o futuro da humanidade, da história de Deus com a humanidade. E diz no versículo 44, na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os outros reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. E se tu tens o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, tu faz parte desse reino. A tua vida é eterna. E que nesse momento que tu tem vivido, tu possa ter a escolha certa do tipo de vida que tu deseja. Do tipo de vida que tu deseja para essa igreja. A vida do reino de Deus. Os valores do reino de Deus. Que essa seja a verdade que vocês possam levar. E refletir sobre ela durante a semana. Pensar sobre ela durante a semana. E possam viver isso intensamente. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos muito por abrirmos a Tua palavra e podemos declarar ela. Podemos ouvir o Senhor falando através dela. Obrigado porque nós podemos saber, Senhor, que o Senhor nos ama como nós somos. Obrigado porque nós podemos saber com certeza que não é aquilo que eu faço ou deixo de fazer, que o Teu amor por nossas vidas será menor. O Senhor nos ama intensamente, Senhor. Infinitamente. E que esse Teu amor mova o nosso coração, o coração desta igreja, Senhor, na Tua direção, todos os dias, para vivermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. As experiências de vida que o Senhor tem para as nossas vidas. E sermos um testemunho verdadeiro, único. Um testemunho que seja forte para todas aquelas pessoas que vivem em nosso redor e que não Te conhecem, Senhor. Mas nós primeiro precisamos viver isso no nosso meio. Nos amar uns aos outros. Viver uns para com os outros. Perdoar uns aos outros. Se importar uns pelos outros. E seja uma explosão, Senhor, de amor para todas as pessoas. Abençoe essa igreja assim, desta forma, dessa maneira. E que ela cumpra os Teus propósitos para ela, nesta cidade de Bento Gonçalves. E também para fora, para onde o Senhor quiser conduzir tudo isso. Abençoe eles assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.